No futebol é impossível manter-se no auge do potencial físico durante toda a temporada. Calendário apertado, cheio de competições, jogadores com idades diferentes, viagens sem fim e tempo curto para se recuperar. Carlinhos Neves enfrentou esses desafios e ajudou a levar o Atlético Mineiro ao título da Copa Libertadores de 2013. Um momento de fé do Cuca. Jiménez, vamos nessa, Vitor. Jiménez bateu na trave, não entrou. O Atlético é campeão. Atlético campeão da Libertadores. O sonho foi possível. Valeu a pena acreditar. O fim da história todo mundo conhece. Com uma campanha inesquecível, o Atlético Mineiro conquistou seu primeiro título da Libertadores da América este ano em circunstâncias difíceis de repetir. A cada confronto, uma batalha, daquelas de levar ao limite nervos e coração do torcedor. Mas a história do Galo campeão começa muito antes dessas imagens. No mínimo há 7 anos, com a inauguração da Cidade do Galo, por muitos considerada o melhor centro de treinamento dos clubes brasileiros. O conhecimento está aí, está disponível, os equipamentos, hoje com a globalização, com a internet, com os intercâmbios, o mundo cabe na tua mão. Há o interesse de todos os profissionais aqui nesses intercâmbios, em aproveitar as possibilidades de sair do país, em discutir com os outros grandes centros, com os outros grandes profissionais, o que se faz lá, o que se faz aqui. Há uma troca de conhecimento. Guilherme, bota uma programação aqui daí, por favor. Carlinhos Neves, 57 anos, preparador físico com passagens por clubes como o São Paulo, onde foi campeão mundial da Libertadores, tricampeão brasileiro, e seleção, onde trabalhou com o Mano Menezes. Chegou ao Atlético Mineiro em 2011, mesmo ano em que o técnico Cuca assumiu como treinador da equipe. A partir daí, as peças passaram a ser movidas no tabuleiro do clube de maneira a criar um Galo mais forte, rápido, resistente, um super Galo. Não faltou perna, não faltou pulmão, não faltou gás. Também se faltasse em qualquer momento adverso em que a equipe precisou reverter resultados, o desfecho poderia ter sido outro. É aí que a estratégia de Carlinhos Neves, com o auxílio da tecnologia, foi essencial. Cada atleta aqui no Atlético hoje ele tem o seu chip, né? E onde são prescritas as atividades, o treino do dia, com o número de repetições, a carga. Então o atleta ele chega na sala de musculação, ele põe o chip aqui, fazendo a leitura do chip, já aparece quantas séries que ele tem que fazer e o peso. O atleta só tem o trabalho de, vai lá, Lucas, de pôr o peso. Ele faz um controle da execução do movimento. Luiz Otávio Calil é um dos auxiliares de Carlinhos Neves na preparação física. Tem 37 anos e 10 de Atlético Mineiro. Quando chega no final, ele apita, ele tem o descanso. Tudo isso gera relatórios automáticos que caem na mesa do preparador físico. Carlinhos Neves sabe exatamente quem fez, quem não fez e o que fez. Se algo sai errado, ele interfere. E dependendo da situação, isso pode ser levado ao treinador. Moral da história: no Galo não tem como enrolar. Com certeza, não tem como enrolar. Se ele não fizer aqui, lá no computador mostra. Tanto o peso quanto as séries. Então a tecnologia que a gente está usando hoje no Brasil, o Atlético é o único clube que usa essa tecnologia. A estratégia de preparação do Galo para a Libertadores começou no fim da temporada passada. Com a manutenção da base do grupo de 2012, a equipe garantiu a continuidade do trabalho que já vinha sendo feito. Em janeiro, após as férias, a equipe fez 4 semanas de pré-temporada, botando todo mundo em forma. O Campeonato Mineiro foi usado para dar ritmo. Aliás, mesmo não sendo a prioridade, o regional terminou com o título do Galo. É o melhor campeonato estadual em relação à programação. Você é contemplado com
4 semanas praticamente de preparação, que é um luxo isso, e nas primeiras rodadas, ou quase a competição toda, jogos de domingo a domingo. Isso nos ajudou a chegar na primeira partida da Copa Libertadores, já com 4 jogos realizados pelo Campeonato Estadual. E aí fomos desenvolvendo, aproximadamente a cada 4 jogos do estadual, uma partida pela Libertadores. O Atlético Mineiro caiu no grupo 3 com São Paulo, Arsenal da Argentina e The Strongest da Bolívia. Venceu 5 de 6 jogos. Perdeu apenas 1 para o São Paulo por 2-0 em uma partida em que a equipe mineira já tinha garantido o primeiro lugar no grupo. Nessa fase, destaque para o gol de Ronaldinho Gaúcho contra o Arsenal, apontado como o mais bonito da competição. Toquinho mágico, um lindo gol de Ronaldinho Gaúcho. Aliás, por falar em Ronaldinho, como será que se faz para encaixar na estratégia de preparação um grande jogador com idade um pouco mais avançada, 33 no caso dele? Pergunta que eu gosto de responder. Nós não fizemos nada diferente com o Ronaldo do que nós fazemos com os atletas que mais de 30 anos aqui, são vários. Se eu esquecer a ordem aqui, você pode me ajudar, né? Nós temos Leonardo Silva, nós temos Júnior César, nós temos Josué, temos Richarlison, temos Alexandro, temos o Ronaldo, jogadores que já ultrapassaram os 30 anos. Nós respeitamos, né, o histórico desses atletas, neuromuscular, metabólico, a posição, estou repetindo isso também, que eles atuam, a forma como eles jogam, controlando, tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, funciona para cada dia. Todo pós-jogo, eles têm os indicadores bioquímicos que o Roberto colhe, discute com eles através de um questionário subjetivo, de como eles se sentem em relação ao dolorimento, à percepção de cansaço, e ao lado do Cuca nós vamos administrando isso. Muitas vezes, 1 dia, 2 dias de recuperação, não é que eles não façam nada. Eles fazem treinamentos de recuperação, é mais importante do que um treino mais pesado, do que um treinamento dentro do campo, para que eles possam estar na partida vivos, né? Com a percepção em dia, com a coordenação boa. Ainda sobre a primeira fase, destaque também para a partida em que o Atlético derrotou o The Strongest por 2-1, jogando na altitude boliviana, coisa que ninguém mais conseguiu na competição, e teve dedo da preparação física. Pudemos ir com 5, 6 dias de antecedência, e o que nós chamamos de aclimatação. Adaptação você consegue com 30, 60 dias. Nós queríamos que o atleta se adaptasse, que ele soubesse lá pelo 5º, 6º dia, que quando ele ficasse ofegante, que aquilo ia diminuir um pouco o rendimento dele, mas que ele poderia trabalhar com esse nível de dificuldade. Se ele tivesse uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma desidratação, que aquilo era uma questão normal. Em meio a tantas viagens e adversidades, desgaste, cansaço. Mas também é preciso arrumar tempo para corrigir outros problemas que os atletas já tenham. Por exemplo, desequilíbrios musculares. Mas aí é que entram outras ferramentas modernas da Cidade do Galo, como o isocinético, operado pelo fisioterapeuta Guilherme Nunes, de 30 anos, com passagem pelo América Mineiro e agora no Galo há 3 temporadas. Os dados da avaliação isocinética vão demonstrar então o desequilíbrio muscular que esses atletas têm entre parte anterior e posterior de coxa e vão permitir também a identificação do desequilíbrio entre uma perna e outra. Isso vai gerar uma tabela para a gente, onde a gente classifica em vermelho os atletas que têm desequilíbrios musculares maiores, amarelo os atletas que têm desequilíbrio muscular moderado e em cinza os atletas que têm desequilíbrio muscular leve. E os que estão em verde é porque estão com a musculatura equilibrada. Trabalhos específicos para cada membro do corpo, com cargas e exercícios específicos. Uma solução tecnológica ideal para clubes brasileiros que, em geral, não têm grupos de jogadores recheados de alternativas de qualidade como os grandes europeus. E os conceitos são um pouquinho diferentes, porque os clubes europeus, por ter um poder econômico maior, eles conseguem já
na captação dos atletas, na contratação dos atletas, já selecionar os atletas mais potentes, mais resistentes, consequentemente mais técnicos. E tem 1 ou 2 jogadores do mesmo nível por posição. Eles se preocupam um pouco menos do que nós com a parte muscular e também com a parte de recuperação dos atletas, no sentido também de quando eles estão lesionados. Nós conseguimos, através do departamento médico, do departamento de fisioterapia, recuperar os atletas mais rapidamente, porque nós precisamos desses atletas. Eles demoram um pouco mais. Nas oitavas de final, o Galo voltou a enfrentar o São Paulo. No jogo de ida, no Morumbi, o time paulista teve um jogador expulso aos 35 minutos do primeiro tempo. E aí, o Atlético nem precisou correr tanto assim. Fez 2-1 naturalmente. Com a boa campanha na primeira fase, decidiu em casa no Estádio Independência. E goleou o São Paulo por 4-1. Enquanto os resultados vão acontecendo, o corpo dos jogadores vai respondendo. E tudo é monitorado por equipamentos de última geração. Um trabalho coordenado pelo fisiologista Roberto Chiari. Ele tem 36 anos e está há 10 temporadas no Atlético, que aliás foi seu primeiro clube. Essa é a unidade de GPS, né, que ele contém um acelerômetro, né? Então ele é um GPS que ele funciona numa frequência de 15 Hz, o que significa que ele faz 15 registros por segundo, então um GPS de alta precisão. E ele também possui um acelerômetro dentro dele, que consegue fazer os registros das medidas de aceleração e dos impactos que o atleta sofre durante o treinamento. Esse cardiofrequencímetro ele tem uma comunicação direta com o GPS, né? Então todos os dados de frequência cardíaca eles são registrados no equipamento e também podem ser visualizados online com toda a variação em tempo real, né? O equipamento ele é acoplado aqui nas costas do atleta, ele tem um bolso, então ele fica acomodado nessa região. Quanto o jogador correu no treino ou no jogo? Qual foi a frequência cardíaca? Qual a intensidade dos impactos sofridos? O fisiologista sabe tudo o que acontece com os jogadores do Atlético. Bom, aqui a gente pode ver, né? Então a gente vê nesse sprint final dele, que ele atingindo e pelas faixas de velocidade, ele ultrapassou essa zona verde, né, que seriam das velocidades entre 16 e 20 km por hora, atingindo até aqui dentro da zona amarela quase 24 km por hora. E um dado muito importante que a gente consegue visualizar também durante o treino são as medidas de impacto. Aqui a gente vê que ele teve um registro máximo de impacto de 9,3 G, né, e que foi um impacto que aconteceu sobretudo nos momentos em que acontecem os movimentos de frenagem, né, que acontecem desacelerações muito significativas. Nas quartas contra o Tijuana, confrontos eletrizantes. No primeiro jogo, no México, o Galo perdia por 2-0, mas em uma demonstração de garra buscou o empate, 2-2. Aí no segundo encontro, em Belo Horizonte, mais uma batalha épica. O Atlético saiu perdendo por 1-0, empatou. O resultado bastava para o time mineiro, pois tinha feito 2 gols fora. Mas no finalzinho, pênalti para os mexicanos. Riascos contra o Vitor. O juiz autorizou. Lá vem o Riascos, pé direito, a batida, pegou! Vitor! Em jogos históricos, todo mundo acaba tendo que dar um pouco mais. E o desgaste sempre monitorado pelo fisiologista e pelo preparador físico. Totalmente descansado, relativamente descansado, um pouco cansado, cansado, muito cansado. Isso em relação à percepção de cansaço, né? E da dor muscular, daí, né?
sem dor, né, pouca dor, né, e aí vai subindo numa ordem, né, de intensidade mesmo, tá? E aí você já tem uma média do atleta, ele já sabe, falou, esse cara hoje tem que ter uma atividade mais de recuperação mesmo, que pode ser uma corrida leve, pode ser pedalar na bicicleta, pode fazer uma musculação leve, né, e sempre terminando com um tanque de gelo e com uma piscina aquecida. Depois que o Galo adotou esse sistema, entre 2011 e 2012, por exemplo, as lesões tiveram uma incrível queda de 70% e mantém a média desde então. Nas semifinais, o Galo jogou mal na Argentina contra o Newell's Old Boys. Foi derrotado por 2-0. Foi para o segundo jogo no Estádio Independência, com obrigação de, no mínimo, devolver o resultado para levar para os pênaltis. Com muito suor, conseguiu. E nas penalidades, mais uma vez brilhou a estrela do goleiro Vitor. Maxi Rodrigues bateu, Vitor! Vitor! Vitor pegou! Cuca está na final! Vitor está na final! O Atlético Mineiro é finalista! Aqui não existe achismo. O conhecimento sobre as características de cada atleta é fundamentado em dados, que podem fazer toda a diferença. Eu acho que a gente ter essas informações estratégicas, elas são importantes para que, numa situação de jogo, esse atleta ele possa ser usado naquilo que ele pode render de melhor. Eu acho que a gente, por exemplo, a gente pegando como uma situação de um lance que a gente conhecia, né, um atleta que foi o Bernard, que a gente sabe que é um atleta que tem excelentes níveis de aceleração, que ele desenvolve um sprint em alto nível. E a gente teve uma situação do primeiro gol nosso contra o Newell's, né, que o Ronaldo lançou o Bernard, e o Bernard ele conseguiu chegar muito à frente do zagueiro que estava marcando ele na bola e conseguiu finalizar. Ele teve tempo e espaço para conseguir finalizar aquela bola e marcar aquele primeiro gol, que eu acho que foi fundamental para a nossa virada ali naquele jogo da semifinal da Libertadores contra o Newell's. Chegamos à grande decisão da Libertadores em 2013. Você ligado no Sport TV. No primeiro jogo das finais da Libertadores contra o Olímpia do Paraguai, o Galo voltou a ser derrotado por 2-0. Em casa temos uma força muito maior, a força da arquibancada agora é a nosso favor e não tem nada perdido. E na decisão em Minas Gerais, o Atlético devolveu de novo os 2-0. Mais uma vez, o fôlego é posto à prova na prorrogação. E mais uma vez, tudo termina em pênaltis. Um desfecho para coroar o título que talvez tenha sido o mais sofrido dos brasileiros campeões da América. Vamos nessa, Vitor Jiménez bateu na trave, não entrou! O Atlético é campeão! Atlético campeão da Libertadores! O sonho foi possível! Mas isso foi realmente um contexto todo. Além, claro, de todo o envolvimento de uma torcida, o Estádio de Independência foi muito importante, a cidade, né, respirou como nunca uma conquista como essa, e que a gente só foi compreender depois dela concretizada e realizada, né? O Galo segue correndo e não tem jeito. A partir de outubro, começa o planejamento para o Mundial de Clubes. É hora de sentar, pensar e mover as peças novamente em busca de uma nova estratégia campeã.